À sombra de Pearl Harbor, uma cidade pulsava de medo, de dever e da própria névoa do dever. Vivi a noite em que o céu falava em projéteis, vi holofotes cortarem a névoa, e me perguntava o que nos assombrava lá em cima, até que o amanhecer revelou apenas perguntas. Nesta noite caminhamos juntos pelos passos daquela noite, do aviso à verdade sem resposta. Nos dias que se seguiram ao ataque a Pearl Harbor, Los Angeles vivia sob um relógio de guerra ainda mais apertado. As fábricas redobravam a produção, os estaleiros rugiam, e os apagões costuravam a noite ao dia. A Ordem Executiva 9066 logo desencadearia o internamento dos japoneses americanos, intensificando o medo, a desconfiança e a prontidão da cidade para se defender a qualquer custo. Rumores circulavam nas horas que antecederam o bombardeio, luzes que piscavam no céu noturno, ecos inquietantes ao longo da costa e o chiado do radar que se intensificava, ainda sem confirmação. A cidade se manteve em alerta, vizinhos discutiam o que havia além das nuvens, e o apagão tornou-se nosso novo normal, enquanto esperávamos ouvir o som que não deixava dúvidas. Por volta de 2h15 da manhã, até 2h25 da manhã da madrugada, as sirenes começaram a tocar, ecoando por becos e apartamentos. A noite apertava enquanto as baterias antiaéreas despertavam, os projéteis retumbavam em direção ao céu, e os holofotes costuravam as nuvens. Fiquei na soleira da porta, com a respiração contida, ouvindo o tremor distante do metal, do medo e da obstinada determinação. As janelas estavam fechadas, as famílias se reuniam nos corredores, e os civis se dirigiam aos porões, enquanto as luzes dançavam acima. A polícia, desmentindo boatos, ordenou que fosse mantida a calma, enquanto voluntários da Defesa Civil e vizinhos ajudavam quem precisava. A cidade tornou-se um único nervo, pulsando com incerteza e um obstinado desejo de resistir. Durante horas, o bombardeio respondeu à noite. Traçadores brilhantes, o estrondo dos obuses e o chiado constante dos holofotes. Disparávamos contra objetos não identificados. Ainda assim, nada tangível caiu do céu. Ao amanhecer, rumores de discos voadores circulavam pela cidade, e a verdade tornou-se lenda. Nossas defesas costeiras se estendiam ao longo do porto e das colinas. Baterias costeiras, postos de vigia e patrulhas entrelaçavam o cenário. De Long Beach até as encostas de Santa Mônica, soldados e civis observavam o céu, com uma vigilância compartilhada e ansiosa. Holofotes de busca cortavam faixas brilhantes através das nuvens baixas, transformando cada nuvem em uma possível embarcação ou asa. A luz ofuscante, as silhuetas se transformavam em ameaças, e em seguida, em nada. Os olhos pregavam peças no pânico, e naquela noite, o céu nos traiu com luz e boato. Os líderes da cidade pediram calma, mesmo quando as ruas permaneciam tensas. A polícia coordenava com voluntários, operadores de rádio e unidades de defesa civil para manter os bairros em ordem. O medo era real, mas também a determinação de proteger as famílias e as fábricas de guerra, vitais no centro da cidade. Os militares se comunicavam com cautela, falando de objetos não identificados em vez de forças inimigas confirmadas, ao mesmo tempo exortando a contenção. Os oficiais insistiam que a situação estava sob controle, embora não oferecessem uma explicação definitiva para os alvos misteriosos contra os quais parecíamos atirar a noite inteira. O bombardeio durou cerca de 3 horas, terminando quando a luz do amanhecer clareou o horizonte. Os projéteis pararam, os holofotes se apagaram, e uma cidade ainda prendia a respiração. Esperávamos por aviões que nunca chegaram, ouvindo os sinos do porto tocarem numa quietude aliviada, porém inquieta. Testemunhas descreveram luzes que se moviam de modo estranho e formas que pareciam sugerir mais do que artilharia. Houve quem afirmasse ter visto uma nave lenta, pairando. Outros falavam de brilhos rápidos que cruzavam o céu em traços tortuosos. Seja verdade ou delírio, esses relatos alimentavam a sensação de que algo nos observava lá de cima. À medida que o sol nascia, não havia destroços, nem aviões abatidos, nem sinais de uma nave que pudéssemos comprovar.
A cidade, aos poucos, libertou-se do medo, deixando para trás uma interrogação que sobreviveria amanhã e ecoaria por gerações. Nos dias que se seguiram, as autoridades não apresentaram provas definitivas de inimigo e reconheceram apenas fenômenos aéreos não identificados. Com o tempo, o consenso mais sólido apontou para uma interpretação equivocada, efeitos meteorológicos e o medo intenso da época como fatores principais que contribuíram para a marcante falha do alarme. Cobertura de nuvens, fumaça e as luzes brilhantes da cidade lá embaixo, sob o céu encoberto, distorciam nossa percepção. Foguetes de sinalização e reflexos vindos do vidro acima transformavam o ar comum em um teatro para invasores imaginários, testando os limites entre o que é real e o medo. A noite acentuou as tensões que já fervilhavam entre os residentes de origem japonesa nos Estados Unidos. O medo de ser apontado como alvo intensificou-se, mesmo quando muitos trabalhavam para proteger suas famílias e seus bairros. O episódio prenunciou decisões de política pública mais amplas e duras, que viriam com ordens executivas, e com a vigilância em tempos de guerra. Jornais lutavam para capturar a noite com precisão, as manchetes oscilavam entre o aviso e a tranquilização, enquanto os editores ponderavam as declarações oficiais diante das vozes das testemunhas oculares. A imprensa, como a cidade, lutava contra o medo e a ânsia de noticiar com rapidez, mesmo quando a verdade ficava para trás. A Batalha de Los Angeles deixou uma marca clara, afiou a vigilância costeira e levou a revisões no uso de holofotes, no radar e nos sistemas de alerta à população. Também fortaleceu o espírito da defesa civil, ensinando as cidades a equilibrar o alerta com uma contenção medida. A noite tornou-se um marco na memória americana, uma história de advertência sobre o medo da guerra e o fascínio do desconhecido. Ela semeou discussões futuras sobre avistamentos de OVNIs e a fragilidade da certeza quando o próprio céu parece falar por meio de explosões. Notas desclassificadas e, posteriormente, historiografias apresentaram um retrato mais nuançado: aeronaves mal identificadas, balões meteorológicos e alarmes ritualizados. No entanto, a causa exata continua em debate, um enigma nos registros que convida a uma contínua reinterpretação e a uma lembrança responsável. Longe de ser um episódio isolado, a noite refletia uma nação que se readaptava à guerra total, carências, racionamento e uma constante vontade de provar resiliência. A cidade aprendeu a conviver com a incerteza, enquanto seguia realizando o trabalho essencial e mantendo a vida cotidiana. Alguns sofreram ferimentos leves por estilhaços de artilharia e pelo vidro quebrado. Os imóveis ficaram marcados pelas cicatrizes da noite, porém o verdadeiro custo humano foi medido mais pelo medo que suportaram do que pelo dano físico que sofreram. A lembrança ficou presa no que poderia ter sido, e não no que aconteceu com cada pessoa. Essa noite alimentou o apetite pelo desconhecido, mesclando a paranoia típica da guerra com um crescente interesse cultural por fenômenos estranhos. A ideia de observadores invisíveis nos céus encontrou terreno fértil entre contadores de histórias, jornalistas e, mais tarde, pesquisadores. Comunidades vizinhas enfrentaram exercícios e alertas semelhantes, como parte de um padrão nacional: prontidão, cautela e a tentativa de manter a vida cotidiana funcionando sob ameaça. A Batalha de Los Angeles tornou-se um exemplo regional de uma disciplina de guerra mais ampla. À medida que a tecnologia de radar amadurecia, a noite em Los Angeles evidenciava seu papel crescente e suas lacunas. Os operadores aprenderam com detecções imperfeitas e sinais ruidosos, impulsionando melhorias posteriores na detecção, no rastreamento e na defesa aérea coordenada. Essas noites nos lembraram que o medo podia ser atenuado por gestos de vizinhança, portas abertas para nos aquecer, ruas mantidas seguras pela vigilância compartilhada e histórias contadas para acalmar crianças que dormiam com o tremor das explosões distantes ainda em seus ouvidos. Hoje, a Batalha de Los Angeles é um marco na história de Los Angeles. Um lembrete do medo,
da resiliência e da fragilidade da certeza, quando o céu noturno se torna um campo de batalha de possibilidades. Autores, pintores e cineastas mantiveram a memória viva, traduzindo o medo em arte e questionamento. Suas obras não perguntam apenas o que aconteceu, mas por que isso capturou a imaginação de uma nação, e como aprendemos a falar sobre o desconhecido. A noite reforçou uma postura centrada no Pacífico, defesas costeiras mais fortes, uma coordenação entre as forças aéreas e navais mais vigilante, e o entendimento de que o teatro da guerra incluía cada porto e cada encosta do continente. Vimos naves inimigas, balões meteorológicos, ou nosso próprio medo refletido pela luz e pelo som. Os registros deixam margem para a interpretação, e a verdade permanece em camadas entre depoimentos, notas oficiais e os limites da memória. A noite redesenhou as posturas em relação à defesa, ao risco e ao desconhecido. Ela entrou no imaginário público como uma história de alerta sobre a percepção sob pressão, ao mesmo tempo alimentando uma curiosidade duradoura sobre o que estava além de nossa vista. Uma pergunta que ressoou ao longo de décadas de ciência, jornalismo e cultura. Uma reflexão final. A Batalha de Los Angeles foi um momento singular da guerra, em que o medo e o dever se enfrentaram no céu noturno, deixando perguntas que ainda exigem uma análise cuidadosa.